Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Imagine que você está fazendo uma prova ou um exame final e o seu futuro estudantil ou profissional depende de você ir bem nessa prova. Bom, você está dedicado e então ouve uma frase do examinador. Só mais 10 minutos e todos terão de entregar a prova. Bom, aí você olha para o lado e você vê duas reações. O que normalmente acontece quando um examinador diz isso. A primeira reação é aqueles que desistem. Não vai dar tempo de terminar. Então deixa do jeito que está. A segunda reação é daqueles que vão se concentrar, se esforçar para tentar terminar e entregar o melhor que podem. Com qual dos dois você se identifica aí? Aqueles que já passaram da época da escola ou que estão estudando? Agora eu quero que você não só imagine, porque o que eu vou propor agora é uma realidade, mas considere que nós estamos vivendo diante de um grande relógio, uma contagem regressiva, o relógio de Deus, que contabiliza minuto a minuto o dia do retorno de Cristo. Cada segundo que passa é um segundo a menos nesse relógio. E a pergunta é, nós não sabemos quando, mas como você está se preparando para esse dia? Porque certamente Jesus voltará. E aí, todos prestaremos contas das nossas vidas, individualmente. Seus pensamentos, os seus desejos, as suas atitudes, as suas omissões, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, mas sabe que deveria estar fazendo. Em outras palavras, o seu destino eterno, a sua salvação, a sua condenação, dependem de ser aprovado, de passar nesse teste final, no dia do juízo, porque quando Cristo voltar haverá um juízo. E aí, como nós vamos reagir a partir disso? Será que vamos ser como aquele aluno, ou aqueles alunos que simplesmente, bom, se já não há mais tempo, se já está às portas, porque eu vou me dedicar? Então eu entrego os pontos, eu desisto de tentar agradar a Deus, de tentar agradar a Cristo. Ou nós vamos nos parecer com o segundo grupo, que já que eu tenho pouco tempo, Jesus está às portas, pronto a voltar, eu vou me dedicar ao máximo. Eu não quero ser reprovado no dia do grande exame. Esse texto aqui que nós lemos, ele pode nos ajudar a responder que tipo de atitude você vai ter diante dessa informação. Jesus está para voltar. Você vai desistir ou vai se esforçar ainda mais para ser aprovado? Esse texto apresenta 3 atitudes que Timóteo deveria ter, e todo servo ou serva de Deus também deve ter, diante do retorno de Cristo, antes de Cristo voltar. 3 atitudes. Se você quiser perseverar, seguindo a Jesus até esse dia, e se você quiser, enfim, ser aprovado, passar no teste do juízo final.
Primeira atitude está nos versículos 1 e 2. Segunda atitude, versículos 3 a 5. Terceira atitude, versículos 6 a 8. Então vamos para a primeira atitude, antes do retorno de Cristo. Pregue a palavra com paciência. Vamos falar junto? Pregue a palavra com paciência. Olhe mais uma vez os versículos 1 e 2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte, com toda paciência e doutrina. O que a gente já viu até aqui nessa carta? Bom, Paulo estava preso por pregar o evangelho, provavelmente em Roma, prestes a morrer como um mártir da fé. E ele está escrevendo as suas últimas palavras, podemos entender assim, ao seu discípulo, Timóteo, que em algum sentido é o seu sucessor. Vai dar sequência a uma parte do ministério de Paulo, pregar o evangelho, pastorear igrejas, treinar líderes. E Paulo, basicamente, já disse duas coisas principais para Timóteo. A primeira, capítulos 1 e 2. Reacenda a chama, a paixão pelo evangelho, pelo ministério que Deus te confiou, mesmo que para isso você tenha de sofrer, porque o sofrimento é inevitável. E aí no capítulo 3 tem a segunda coisa que Paulo disse para Timóteo, que é: saiba que este sofrimento, que é resultado de ser fiel ao evangelho, este sofrimento vai ser produzido principalmente por gente ímpia na sua vida. Mas gente ímpia, não que está lá fora no mundo, mas gente ímpia que vai ter aparência de piedade, de religiosidade dentro da igreja. E aí foi isso que a gente viu na semana passada. Na verdade, foi o que a gente viu nos dois últimos domingos. Muitos de dentro da igreja, capítulo 3, de 1 a 9, Paulo disse isso, parecerão crentes. Eles se vestirão como crentes. Eles comerão como crentes, e crente come bastante. Eles falarão como crentes, mas na verdade amarão mais a si mesmos do que a Deus. Entre fazer a vontade de Deus no dia a dia e fazer a sua própria vontade, eles preferem a si mesmos. E dentre estes, Timóteo, haverá alguns que serão mestres, professores, que vão ensinar outros a fazerem o mesmo, para desviar essas pessoas da verdade. Por isso, agora entra o último texto que nós estudamos, versículo 10 a 17, Paulo diz como combatê-los. Timóteo, siga o meu exemplo pessoal. Ele diz, por ser fiel ao evangelho, eu sofri muitas perseguições. Inclusive, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo vai sofrer perseguições. Então, olhe para o meu exemplo, não é novidade. E em segundo lugar, ele diz, permaneça na fé e na prática da Escritura. Lembra disso? A palavra de Deus. Você ouviu ela desde pequenininho, da sua mãe, da sua avó. Você ouviu a palavra de mim, as sagradas letras, que são capazes de salvar alguém, são capazes de santificar essa pessoa, e são capazes de preparar todas as pessoas que amam a Deus para o serviço a Deus. Então permaneça na palavra, crendo e praticando a palavra. E é depois de tudo isso que Paulo lança o desafio final a Timóteo, início do capítulo 4. E no versículo 1, Paulo chama Timóteo a imaginar uma cena. Eu quero que você se imagine nessa cena. Ele diz, diante de Deus e de Cristo Jesus. Imagine-se diante de Deus e de Cristo Jesus. Consegue se imaginar? Pois bem. Um dia toda a humanidade estará lá. Eu, você, todos os seres humanos, ao longo de toda a história, estarão diante de Deus e de Cristo Jesus. Quando? Ele diz no versículo 1, no dia em que Cristo irá julgar tantos que ainda vivem, aqueles que estiverem vivos quando isso acontecer, quanto, ele diz, os que já morreram, ao longo de toda a história. E quando esse julgamento acontecerá? Ele diz no exato momento em que Jesus se manifestar, que Jesus aparecer novamente e definitivamente ao mundo. E quando o seu reino for implementado de vez na terra.
Nesse dia, todos estaremos lá, perante o grande tribunal de Cristo. Ali nós vamos prestar contas de nossas vidas. A pergunta é: você está pronto para esse dia? Porque ele certamente vai acontecer. E pode acontecer a qualquer momento. Diante de Deus e de Cristo Jesus. É por causa desse dia. Paulo diz no versículo 1: eu peço a você com insistência. As versões antigas, a Almeida atualizada diz: conjuro-te. A NVI traz: eu te exorto solenemente. E tem uma outra versão que diz: eu ordeno com toda a firmeza. A ideia do que Paulo está dizendo no final do versículo 1 é: eu advirto você de uma forma séria, formal e oficial. Em outras palavras, Timóteo, não leve essa ordem na brincadeira. Leve isso da forma mais séria que você poderia. Me prometa que você vai obedecer o que eu vou te dizer aqui, porque no dia do juízo, Deus vai te pedir contas disso. O destino eterno das pessoas que te ouvem e o seu destino dependem do que eu vou te ordenar. O que é que você tem para dizer, Paulo, de tão importante? O versículo 2 começa dizendo: pregue a palavra. Ao longo dessa carta, Paulo já se referiu à palavra algumas vezes. O termo palavra foi repetido, por exemplo, no capítulo 1, versículo 13. E lá, Paulo está se referindo à sã doutrina, um ensino que produz saúde espiritual nas pessoas. A segunda vez que Paulo usa o termo palavra está no capítulo 2, versículo 9, e ele diz que é a palavra que vem de Deus. Ou seja, a origem dessa palavra é Deus, é a palavra dele. E, em terceiro lugar, ele citou palavra no capítulo 2, versículo 15. É a palavra da verdade. Em contraste com o falso ensino, com o falso evangelho que estava na boca dos falsos mestres daquela época. E está hoje ainda na boca dos falsos mestres. Bom, palavra, nessa carta, para Paulo, é a Escritura. É o registro daquilo que Deus disse, que aponta para o evangelho de Jesus Cristo. Pregue a palavra de Deus. O pregue que você está vendo na sua Bíblia é muito interessante. É a tradução de um termo grego que traz a ideia de falar em nome de um rei. Isso acontecia na época na boca de um arauto. Quem era o arauto? O rei tinha um decreto, uma nova lei ou uma ordem para dar para o seu povo. O rei não ia pessoalmente até as pessoas, então ele mandava um arauto. O arauto chegava nas cidades, nas aldeias, ele reunia toda a população, ele subia em uma espécie de palanque e ele falava em nome do rei. Então ali ele lia o decreto do rei e ele falava o que o rei queria que as pessoas ouvissem. Então ele não podia aumentar as palavras do rei, porque senão o pescoço dele seria cortado. Ele ao mesmo tempo não podia diminuir as palavras do rei, ele não poderia retirar palavras que o rei deu. A mensagem não era dele. A mensagem era do rei, ele era só um enviado. Então o trabalho dele era apenas repetir essa mensagem ao povo, exatamente como o rei declarou. E é isso que Timóteo deve fazer. Timóteo, uma vez que o julgamento final está próximo a todos nós, simplesmente fale às pessoas aquilo que Deus diz às pessoas. Aquilo que Ele quer que elas ouçam, nada mais, nada menos. Só que tem algumas aplicações, alguns significados para nós. Primeiro é que quem fala em nome de Deus às pessoas deve fazer isso com muita seriedade. Hoje em dia tem muita gente querendo falar em nome de Deus e falando em nome de Deus, mas não leva a seriedade que Paulo está colocando aqui. Porque um dia quem fala também estará sob juízo. Não são só as pessoas que te ouvem que vão passar pelo juízo. Você que fala também passará pelo juízo. E ai de nós se mudarmos aquilo que o rei mandou dizer. Se nós afirmarmos coisa que ele nunca disse. Se nós negarmos ameaças, exortações que ele deixou na palavra dele. Se nós aumentarmos as coisas e começarmos a colocar regras sobre as pessoas que Deus nunca colocou. Ou se nós diminuirmos o peso daquilo que Deus diz. Isso aí não é pecado mais, foi lá atrás, hoje não é mais. Opa, Deus deixou uma palavra só. E é essa palavra que você tem em mãos. Ai de nós fazermos isso, porque nós seremos cobrados. Falamos em nome de Deus.
E nós podemos também ver pessoas sendo condenadas ao inferno simplesmente porque a gente não falou o que deveria ter falado. Então traz muita seriedade. Mas também é por isso que nós precisamos nos certificar de que aquilo que nós falamos é de fato o que Deus fala. Como é que nós sabemos se o que está na minha boca é um reflexo daquilo que está na boca de Deus? Paulo já disse no capítulo 3. Onde é que nós encontramos as palavras de Deus? Na Escritura. Nas sãs palavras. A Escritura é o único registro completo e suficiente daquilo que Deus diz. E Paulo disse isso no versículo 15, na verdade no versículo 16, falando que a Escritura é inspirada por Deus. É o sopro de Deus, é o hálito de Deus falando com os homens. Nada mais nesse mundo é inspirado por Deus, só a Escritura. A Escritura é autoritativa, é a autoridade de Deus nesse mundo. Nem o mais sábio ser humano, nem o mais inteligente é comparado àquilo que Deus diz na Escritura. Porque a Escritura é a palavra de Deus. Por isso, antes de abrir a boca, quem fala em nome de Deus precisa ser um profundo conhecedor da Bíblia. Um profundo estudioso das palavras de Deus, para não falar besteira. Porque tem muita gente falando besteira em nome de Deus nesses dias. Por isso a necessidade de se dedicar ao estudo da Escritura. A refletir sobre o que está sendo lido na Escritura. Quem fala em nome de Deus precisa ter certeza de que aquilo é Deus falando. E como igreja é isso que nós devemos esperar ouvir da boca de um arauto. É isso que a gente deve esperar ouvir da boca de um pregador. De um pastor, de um presbítero, de um líder de grupo, nada mais do que a palavra, nada menos do que a palavra de Deus. Se alguém quiser oferecer a você algo além daquilo que está registrado na Escritura, algo além daquilo que você vê na Bíblia, aquilo que já foi registrado, inspirado por Deus, se alguém parecer para você com uma profecia, com uma revelação, com bons conselhos, você não precisa ouvir, você não precisa acreditar, você não precisa obedecer com o mesmo peso da palavra de Deus registrada na Escritura, porque ela é suficiente. O capítulo 3, versículo 16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para tudo aquilo que nós precisamos nos aperfeiçoar, tanto na santificação quanto no serviço a Deus. Você não precisa de mais nada, você precisa da palavra, só ela é útil para nos aperfeiçoar. Pregue a palavra, Timóteo. Como essa pregação vai ser feita? A partir dessa frase, ou essa ordem no versículo 2, o restante do versículo mostra de 6 maneiras Timóteo deveria pregar a palavra. Primeiro, com insistência. Insta, talvez esteja assim na sua Bíblia, tem nada a ver com Instagram, tá? Insta é a mesma coisa para insista, ou esteja preparado, esteja pronto, persista, continue nisso. Insista, quer seja oportuno, quer não. Quer seja conveniente, bem-vinda essa pregação, ou as pessoas não queiram ouvir, ninguém seja favorável à palavra, tanto faz. Quer seja a tempo, quer seja fora de tempo, prega a palavra, com insistência. As pessoas querem ouvir, então fale alguma coisa, fale a palavra. As pessoas não querem ouvir, fale a palavra mesmo assim. Mesmo que elas não queiram ou não saibam que precisam, prega a palavra, porque é disso que elas mais precisam. Em momentos propícios, como em um culto, em momentos difíceis, como em um velório, em momentos difíceis, como um casal em problemas, filhos desobedientes aos pais, um profissional com problema de ética no trabalho, prega a palavra para ele, prega a palavra para essa família. É disso que as pessoas precisam. Com insistência. Mas em segundo lugar, com correção. Paulo diz corrija. E corrigir significa expor uma falta, um erro de uma pessoa e repreender essa pessoa, mas com a intenção de convencer ela de que ela está errada, de que ela precisa mudar de comportamento. Parte do trabalho de um pregador da palavra é corrigir crenças e atitudes erradas das pessoas. E esse talvez é um dos trabalhos mais difíceis de quem quer falar em nome de Deus. E talvez você está pensando, isso é para pastor. Não é nada, Deus chamou você para falar a verdade em amor, não chamou? Toda a igreja é chamada a pregar a palavra.
E pregar a palavra implica em conflito, é inevitável. As pessoas estão erradas e precisam ser corrigidas. Mas é necessário. Em terceiro lugar, pregue a palavra com repreensão. Paulo diz, repreenda. Repreender é um pouco mais forte do que corrigir. A palavra traz a ideia de você denunciar um erro, desaprovar isso, e ao mesmo tempo alertar a pessoa. Olha, se você continuar nesse erro, haverá consequências. Queridos, as pessoas precisam ser avisadas de que os seus pecados levarão à morte. Precisam ser avisadas de que aquilo vai dar ruim. E a palavra de Deus faz isso. Em quarto lugar, pregue a palavra com exortação. Paulo diz, exorte. Exortar, para muitos, é só, assim, apontar o dedo para as pessoas e ameaçar elas. Está errado, vai para o inferno, miserável. Mas não é só isso. Exortar, literalmente a palavra é trazer alguém para perto. E aí você, do lado dessa pessoa, você faz algumas coisas. Você mostra o erro dela, mas aí você está ali pronto para ensinar o certo para ela também. Para consolar, porque ela vai se arrepender, pode se arrepender. E ao mesmo tempo, encorajar a obediência. Vamos juntos. Exortar é estar perto da pessoa, caminhar do lado da pessoa para que ela obedeça a Deus. Não dá para pregar a palavra de Deus se nós não temos essa compaixão, essa disposição em caminhar com as pessoas. E tudo isso deve ser feito, olha lá, em quinto lugar, com toda a paciência. Nós já vimos essa palavrinha aparecendo nessa carta antes. No capítulo 3, versículo 10, Paulo falou sobre a paciência que Timóteo tinha visto nele. Paciência significa tolerância. Alguém calmo, com longo ânimo. É o oposto de ficar irado rapidamente. É o oposto de pavio curto. É um pavio longo. Com paciência. Ser lento em punir o pecado dos outros. Queridos, não dá para pregar a palavra de Deus às pessoas sem esse tipo de paciência. Por quê? Porque nem todo mundo aceita a palavra. Aí você pregou uma vez, a pessoa não aceitou, o que você faz? Ah, vai para o inferno, para o diabo que o carregue, eu não quero mais saber de você. Imagina se um pastor faz isso. Todos nós temos dias e momentos de coração duro. Por isso quem prega precisa ter paciência. Nem todo mundo vai receber de primeira. E há pessoas, e nós somos assim, que demoram um tempo para assimilar as coisas, para entender, poxa vida, eu preciso mudar isso na minha vida. Então é necessário paciência. E aí, por fim, em sexto lugar, Paulo diz com doutrina. Então, com toda paciência e doutrina. A gente não pode confundir paciência com frouxidão ou permissividade. É preciso sermos pacientes com as pessoas, mas Paulo diz, ainda assim, nós temos de pregar, temos de insistir, temos de corrigir, de repreender, de exortar com doutrina. E a palavra que Paulo usa aqui para doutrina é didaquê. Didaquê. É um ensino que provê a verdadeira instrução. O nosso trabalho não é apenas ser um ombro amigo para as pessoas. Tem gente que acha que vai ajudar o outro simplesmente abrindo um divã na sua sala de estar. Deita no meu sofá, fala todos os seus problemas, eu boto aqui para ser um ombro amigo, para te ouvir. Que bom que você está para ouvir a pessoa, mas não é só ouvir não. Ouviu, falou tudo que tinha para falar, agora vai embora? Vai não, você vai ouvir agora. Você tem que ouvir a didaquê. Você tem que ouvir a doutrina. Você precisa ouvir o que Deus tem a dizer a você, porque muita coisa que você falou está errado. Algumas estão certas, em algumas você tem razão, mas em outras você não está vendo as coisas do jeito que Deus vê. Você precisa ouvir. Ensinar a palavra de Deus às pessoas significa falar aquilo que Deus tem a falar para elas. Ouvi-las, mas em algum momento dizer, meu irmão, você precisa mudar o seu pensamento sobre isso. Deixa eu te mostrar aqui na palavra. Em resumo, pregar a palavra, falar em nome de Deus, exige tudo isso que a gente viu aqui. Insistência, correção, repreensão, exortação, paciência e doutrina. É por isso que pregadores e presbíteros devem buscar todas essas características. É um grande trabalho pregar a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a igreja deve esperar receber isso e ver isso em seus pregadores. Porque todos nós precisamos dessas coisas. Se você tem diante de você um pregador que só fala aquilo que você gosta, a gente já vai falar sobre isso, tem um problema. Nós precisamos ser repreendidos.
A palavra de Deus está aqui para isso, e o pregador está aí para isso, esse é o trabalho dele. Repreender, nós precisamos ser corrigidos, precisamos ser exortados, nós precisamos de alguém que tenha insistência, que não desista de nós, que não nos abandone no primeiro vacilo. Precisamos de pessoas que tenham paciência e ao mesmo tempo doutrina, que não só nos ouçam, mas conseguem ser sábios o suficiente para dizer, mas você está errado nesse ponto aqui. A palavra de Deus diz isso, você precisa mudar isso na sua vida. Nós precisamos disso. É por isso que nós precisamos de uma igreja que pregue a palavra, de forma expositiva, que diz tudo que Deus diz, desde o versículo 1 até o último versículo da carta. Precisamos ouvir o que Deus diz. Precisamos de uma igreja onde a palavra é central e ela é levada a sério, e que continue sendo assim. Amém? A igreja precisa disso, nós precisamos disso. Essa é a primeira atitude antes do retorno de Cristo. Prega a palavra com paciência. Mas tem uma segunda atitude, que está nos versículos 3 a 5. Prepare-se agora, tá? E a segunda atitude é: espere rejeição à sã doutrina. Vamos falar juntos? Espere rejeição à sã doutrina. Olha o que diz nos versículos 3 a 5. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Para que a gente entenda o que Paulo está dizendo aqui, a gente precisa lembrar do contexto dessas palavras. Timóteo, como todos nós, tinha 3 audiências principais. A primeira parte dessa audiência era os que não buscavam a piedade. E nós temos isso na nossa vida. O mundo. As pessoas que não temem a Deus, as pessoas que estão perdidas, que não desejam uma vida piedosa, não sabem que existe uma vida piedosa e não podem viver piedosamente, porque não foram salvas por Cristo ainda. Pessoas que não vivem do jeito que Deus deseja, não creem e não obedecem a Jesus. Os que não buscam a piedade. Todos nós convivemos com pessoas assim, sim ou não? Ok, essa é a primeira parte da audiência de Timóteo e nossa também. Mas tem uma segunda parte, um segundo grupo. E agora é os que buscam a piedade. Quem são os que buscam a piedade? São os verdadeiros crentes em Jesus. Os discípulos de Cristo. Estes desejam ouvir a palavra. Desejam obedecer a palavra. Querem viver piedosamente, querem viver imitando a Jesus. Nós também temos pessoas que nos ouvem assim? Sim ou não? São mais raros, né? Mas aparecem de vez em quando. Mas tem um terceiro tipo de pessoas. A audiência de Timóteo e a nossa é composta também dos que fingem buscar a piedade. Dos que aparentam buscar a piedade. Falsos crentes. Paulo disse isso no capítulo 3. Paulo falou sobre aqueles que são lobos ou bodes em pele de ovelha. Pessoas ímpias, que estão dentro da igreja, que parecem crentes, que conseguem fingir bem, conseguem enganar bem, muitas vezes elas mesmas estão enganadas, achando que são crentes, mas na verdade não são. E como nós sabemos, no fundo, elas amam mais a si mesmas do que a Deus. Elas parecem piedosas, nas palavras de Paulo, lá no capítulo 3, versículo 5, tendo forma de piedade, mas negam o poder da piedade. A transformação que Jesus produz, isso você não vê na vida deles. Timóteo foi chamado a pregar a palavra de Deus a todos esses grupos de pessoas e nós também. Como nós pregamos a palavra de Deus aos não crentes, aos que não buscam a vida piedosa? Nós evangelizamos eles. Como nós pregamos a palavra de Deus aos crentes? Nós discipulamos, nós ensinamos, nós edificamos a igreja. Como é que nós pregamos a palavra aos falsos crentes? Nós exortamos. Nós disciplinamos como igreja, nós chamamos ao arrependimento, chamamos à conversão verdadeira. Pois bem, segundo Paulo,
para fazer isso, olha o versículo 3. Timóteo deve ter muita paciência e muita doutrina, por quê? Olha como começa o versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Virá o tempo. Tempo aqui é a mesma palavra que Paulo usou lá no versículo 1 do capítulo 3. Lembra que ele tinha dito que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis? Momentos, ocasiões em que falsos crentes surgiriam de tempos em tempos na igreja. Tem momentos em que a igreja está mais tranquila, indo de vento em polpa, crescendo, mas aí aparece um problemão. Paulo já tinha antecipado. Tempos difíceis surgirão. Talvez você está feliz da vida porque a igreja está caminhando, crescendo, gente chegando. Se prepare. Tempos difíceis. Momentos na vida da igreja em que falsos crentes e falsos mestres aparecem com mais vontade, tentando perturbar o seio da igreja, afastar a igreja da verdade. Nós precisamos estar preparados. Só que agora Paulo utiliza o mesmo termo, só que no singular. Ele não está falando de tempos, momentos altos e baixos. Ele está dizendo só um único tempo, uma única situação, uma única época. O que ele está dizendo aqui? Mesmo que essas pessoas se introduzam na vida da igreja de tempos em tempos, essas pessoas até podem se tornar membros da igreja porque eles gostam e eles conseguem enganar bem. Lembra que Paulo disse? Eles se enganam e enganam os outros. Então sim, eles acham que são crentes e as pessoas acreditam nisso. São batizados, se tornam membros, alguns até se tornam líderes, pastores, pregadores. De tempos em tempos isso acontece. Mas o que Paulo está dizendo no versículo 3 é: haverá um momento específico em suas vidas em que eles vão revelar quem de fato eles são. Virá o tempo, definitivamente, em que eles se mostrarão. Virá o tempo em que essas pessoas, os falsos crentes, falsos piedosos, não suportarão a sã doutrina. Não são todos que não suportarão, porque a igreja continuará suportando. Mas essas pessoas não vão suportar mais. Não suportar é literalmente não ser capaz de levantar algo e conseguir segurar aquilo por muito tempo, porque está muito pesado. Deixa eu usar uma ilustração do nosso cotidiano. Já levantou um saco de cimento? Hein, Sabino? O Edson já olhou para o Sabino ali, né? É leve um saco de cimento, Sabino? Não é, né? Dá um trabalho, né? Imagine você tentando levantar um saco de cimento, hein, Kathleen, com essa coluna aí do jeito que está. Vamos considerar que você consiga levantar. Você é do tamanho do Arão, então está tranquilo, um saco de cimento para mim. Mas aí alguém diz: agora segura isso aí por 2 horas. Se você tentar fazer isso com um saco de arroz de 5 quilos com a mão, no começo parece leve, mas com o tempo a mão vai fraquejando, não é? Alguém me ajuda aqui. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Por mais forte que você seja, haverá um momento em que você não vai aguentar mais suportar aquilo, carregar aquilo, e você vai soltar aquilo no chão. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: esses falsos piedosos. Timóteo, se você continuar pregando a palavra de Deus, esse é o seu trabalho. Continue pregando a palavra de Deus, essa palavra que gera saúde espiritual nas pessoas. Se você continuar fazendo isso com paciência e com doutrina, essas pessoas não aguentarão mais ouvir. Chegará um momento em que elas vão perder a paciência. Eu não aguento mais esse negócio. E elas vão simplesmente não aceitar mais a palavra de Deus como a verdade para a sua vida. E aí então é o momento da carapuça que irá cair. A máscara vai cair. Qual o motivo? Bom, o motivo é óbvio. Elas estão doentes e mortas de coração. Nenhum ser humano que não nasceu de novo é capaz de suportar a palavra de Deus. Só onde o Espírito está agindo, o Espírito diz: palavra, tu és bem-vinda. Onde não há Espírito, não há vontade de ouvir a palavra. Não há suporte, ninguém aguenta ouvir a palavra se não tem o Espírito Santo. No exato momento em que a palavra exigir mudança real na sua vida, como você pensa, como você age, como você lida com seus filhos, com seu casamento, com o dinheiro, com as paixões, com seus sonhos, aí a palavra confronta, essas pessoas vão espanar. Isso não é para mim não. Estava muito bom quando a adoração era bonita lá na igreja, um bom discurso que o pastor dava, mas isso vai exigir que eu mude em casa?
Que eu mude as coisas que só eu sei, que eu mude no meu emprego, de maneira nenhuma, isso não é para mim não. Você está louco? Pois é, porque você ama mais a si mesmo do que a Deus. Isso vai mostrar quem você é. Mas isso não significa, segundo Paulo, que essas pessoas simplesmente vão querer parar de ouvir alguém. Não, Paulo diz no versículo 3, elas continuarão religiosas, continuarão com aparência de piedade e continuarão sendo ensinadas e pastoreadas, mas só por quem diz o que elas querem ouvir. Olha o que ele diz no versículo 3. Pelo contrário, ao invés de suportar a sã doutrina, o que elas farão? Se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Timóteo, se você pregar a palavra de Deus com paciência e doutrina, infelizmente, pessoas deixarão a igreja. Pessoas não suportarão a palavra, mas não significa que elas vão deixar a vida de falsos crentes. Alguns simplesmente se entregam ao mundo. Mas essas pessoas só sairão da sua igreja e procurarão outro lugar para congregar. Gente, como isso é atual, não é? Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que, ao ouvir uma exortação da palavra, falaram, isso aqui não é para mim. Começaram a achar um monte de defeito na igreja, no pastor, nas pessoas, e saíram procurando outra igreja. Mas aí chegam lá e se encontram uma igreja que prega a palavra, fazem a mesma coisa dentro de alguns anos. E vão rodeando, pulando de um lado para o outro, até que encontrem alguém que fale aquilo que elas querem ouvir. Aí elas ficam. Que lugar é esse que essas pessoas irão? Qualquer um onde haja um mestre, e agora Paulo usa a mesma palavra para ensino, a mesma raiz, didáscalos, um professor, um didático. Eles vão atrás de mestres. Um mestre que aprove as suas cobiças, incentive as paixões, os desejos pecaminosos do seu coração. Essas pessoas buscarão quem pregue o que elas gostam de ouvir. Talvez você está pensando em alguém. Talvez Deus está falando, esse alguém é você. Esse alguém é você. É isso que significa essa expressão, como que sentindo coceira nos ouvidos. A ideia aqui é que eles buscarão quem faça cafuné. Está coçando aqui, por favor, me acaricie. Como um cachorrinho que chega assim. Vem cá, que eu faço um carinho em você. Eles vão procurar mestres para fazer isso. Mestres que os deixam confortáveis. Pode vir, a minha igreja, a gente não fala de pecado, a gente não confronta essa vida falsa, você não precisa nem se identificar como membro. Você não precisa sofrer com o pecado do seu irmão, não precisa exortar e não vai ser exortado. Venha para cá, tem programações para todo mundo, a gente não vai se intrometer na tua vida. Continue vivendo do jeito que você quer. Imagine que você foi ao médico. Se você precisa ir ao médico, entenda isso como um recado de Deus. Aí o médico faz um check-up em você e ele identifica que tem mudanças necessárias a serem feitas. Você precisa mudar a sua alimentação, precisa começar uma vida de exercício físico, precisa dormir um pouco mais, porque você não está dormindo quase nada. Aí, ele diz, se você não fizer isso, você vai morrer em breve. Eu falo por experiência própria, tá? Porque eu já passei por isso uma fase da minha vida. Bom, aí o que você faz? Você tem duas opções. Ou você segue o conselho do médico e se esforça para mudar. Ou segunda opção, o que muitas pessoas fazem. Qual que é? Eu vou procurar uma segunda opinião. Um outro médico. Porque eu não quero mudar. Está comprovado. Você tem um problema. Precisa mudar. Essa é a prática. Os novos hábitos. Não, eu quero uma segunda opinião. E aí, se a sua escolha for a segunda opinião, você vai passar por tantos médicos quanto forem precisos. Até que você encontre um médico que fale o que você quer ouvir. E aí esse médico, ou é aqueles mais baratinhos, ou aqueles que você paga mais, né? Porque ele vai dizer o que você quer ouvir mesmo. Aí você chega lá, o médico diz assim, não precisa mudar nada não. Está tudo muito bem. Os outros médicos é que tem um problema. Você está super saudável, continue assim, você vai viver muitos anos. É assim que um falso crente, um falso piedoso age.
Uma hora ou outra ele não aguenta mais ouvir a palavra, o que ele faz? Ele busca um lugar onde ele vai ouvir qualquer outro tipo de pregação, desde que não exija uma luta contra o pecado, uma mudança de vida. E aí Paulo dá mais informações sobre esse tipo de pessoa no versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. A ideia das palavras de Paulo aqui é que decididamente eles vão abandonar as Escrituras. Eles vão virar as costas para o Evangelho. E aí, ele continua no versículo 4. Entregando-se ou voltando-se às fábulas, às lendas, mitos. Tem cada um acreditando em cada coisa, gente, nesses dias aí. Gente assim que estava na palavra, mas agora está acreditando até em gnomo. Gente que acredita em mensagem que veio de anjo. Você fala, gente, esse aí estava lá na igreja comigo, olha o que ele está acreditando. Virou as costas para a verdade, agora está acreditando em mito, em lenda, fábula, falso evangelho, mentira. E a forma com que Paulo escreve essas palavras aqui transmite uma ideia passiva. Vou explicar isso. Eles decididamente abandonam a verdade, é uma decisão deles. Eles não querem mais ouvir o evangelho. Mas aí, ao fazer isso, elas acabam se tornando aprisionadas pelos mitos, escravizadas pela mentira, de onde não vão conseguir sair mais. Palavras duras, não? É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos. Se você não suporta ser exortado, se você não suporta ser confrontado pelo Evangelho, não gosta de ser chamado ao arrependimento, a crer em Jesus, a mudar de vida, mas prefere ter alguém que faça carinho no seu coração, carinho no seu ego, só diz o que você gosta de ouvir, você pode acabar como essas pessoas aqui. Você pode acabar aprisionado pela mentira que tanto buscou, em um lugar muito longe de Deus, longe da palavra, mesmo que tenha o nome de igreja. Mas é uma falsa igreja. O evangelho não está lá. Uma vida imersa pelo pecado, tomada pelo pecado, com um pastor dizendo, está tudo bem, não precisa mudar isso. E quando isso acontecer, talvez só vai mostrar que na verdade você é como uma dessas pessoas, amante de si mesmo, um falso piedoso. Que isso não aconteça com você, meu querido, que não aconteça comigo, que não aconteça conosco. É por isso, queridos, que nós olhamos hoje em dia e tem tanta gente religiosa pulando de galho em galho, de igreja em igreja. A gente vê pessoas que não se fixam em lugar nenhum, até que elas encontram um lugar em que ali a pessoa diga aquilo que elas querem ouvir. Nós devemos procurar uma igreja que pregue a palavra. E quando encontrarmos essa igreja, e eu espero que você tenha encontrado essa igreja já, você não saia mais dela. Nós precisamos ser ensinados, precisamos ser repreendidos, precisamos ser exortados, é para o nosso bem. Então, ao menos que você mude de cidade, só saia de uma igreja se essa igreja se afastar da fé, da pregação e da prática da palavra. Porque se o motivo para você está considerando sair da igreja, se o motivo não é mudança para outra cidade, o motivo é simplesmente porque você está com um conflito com um membro, ou com liderança, ou com alguém de dentro da igreja, a solução é simples, resolva. Deus está usando isso para te amadurecer. Vá até a pessoa, confronte ela, ou peça o perdão que você tem de pedir. Perdoe. Use o evangelho na prática. Não saia da igreja por causa do conflito com um membro, se essa igreja prega a palavra. Mas se você está considerando sair da igreja, porque você ouviu da palavra algo que você não gostou, mas que te desafiou a ser mais parecido com Jesus, e porque você não está disposto a mudar, cuidado. Cuidado, porque isso é um mau sinal. Isso é indício de um falso crente, de um falso piedoso. Não caia nesse engano. Essa não deveria ser a postura de Timóteo. No versículo 5, Paulo diz, mas você, ou tu, porém, mantenha-se, e aí ele apresenta 4 atividades. Primeiro, seja sóbrio em todas as coisas.
Tenha domínio próprio, Timóteo. Você não desanime quando essas pessoas fizerem isso. Não seja enganado com elas. Não se desvie como essas pessoas. Segundo, suporte as aflições. Permaneça firme diante dessas dificuldades e esses problemas. Terceiro, faça o trabalho de um evangelista. Continue evangelizando, continue anunciando o evangelho. E, enfim, cumpra plenamente, completamente o seu ministério. Aqui Paulo usa a palavra diaconia. Cumpra o serviço que te foi confiado, como um mordomo, como um diácono de Deus. Faça o seu trabalho, porque o mordomo tem de prestar contas. Você tem um Senhor a quem você vai prestar contas no dia do juízo. Em contraste com os falsos crentes e falsos mestres, faça o que Deus espera de você, independentemente dos resultados. Se as pessoas saírem da igreja, se as pessoas se afastarem de você, continue fazendo o que Deus te chamou para fazer. Essa é a segunda atitude antes do retorno de Cristo. Espere rejeição à sã doutrina. O que Deus espera de você em meio a isso é fidelidade, não resultados, fidelidade. Terceira e última atitude antes do retorno de Cristo. Foque no resultado da fidelidade. Olhe para o futuro, o resultado de tudo isso. Olhe os versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Depois de falar sobre os falsos crentes e falsos piedosos e qual era o papel de Timóteo em tudo isso, Paulo mais uma vez aponta para a sua situação, para o seu exemplo pessoal, como encorajamento para Timóteo. Timóteo, olhe para mim. Olhe para mim. Não olhe para os que estão abandonando a palavra. Olhe para mim. E aí ele apresenta as suas 3 certezas. Paulo tinha 3 certezas. Cada uma em um versículo. A primeira certeza é sobre o seu presente, versículo 6. No versículo 6, na língua grega, que no português a gente perdeu isso. Mas na língua grega, o versículo começa com uma palavra que pode ser traduzida como pois ou porquê. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, Timóteo, você precisa cumprir o seu ministério, o seu serviço, o trabalho que Deus te confiou, por quê? Versículo 6, 2 pontos. Por quê? Olha o que ele diz no 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Nos sacrifícios do Antigo Testamento, depois que o cordeiro era sacrificado como oferta pelos pecados de Deus, algum líquido era derramado sobre o sacrifício. Ou era vinho, ou era perfume, ou azeite, alguma coisa preciosa. E o perfume que saía desse líquido derramado já dizia para as pessoas que a cerimônia estava chegando ao fim. Deus já tinha aceito aquela oferta, Deus já havia perdoado o povo, e o nome que se dava àquele líquido que era colocado no final era libação. E Paulo está dizendo aqui, eu me vejo assim, eu não sou o cordeiro sacrificado, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse é Jesus. Mas a minha vida é um sacrifício menor. A minha vida é só aquele aroma que anuncia, confirma que o sacrifício foi aceito por Deus. A vida de Paulo era como uma oferta sendo derramada a Deus no final da cerimônia. Eu não sou o sacrifício pelos pecados do povo, mas a minha vida é como uma entrega, dizendo para as pessoas, de fato o Evangelho é a verdade. O sacrifício de Cristo foi suficiente para conceder perdão de pecados. E eu tenho entregado a minha vida por essa mensagem, justamente para demonstrar isso às pessoas. Já estou sendo oferecido por libação. Será que a gente poderia dizer isso hoje em dia? Hoje, assim, hoje, da sua vida. Você poderia afirmar isso? Porque a gente não sabe qual vai ser o último dia de vida nosso. Pode ser hoje. Paulo não sabia quando morreria, poderia ser naquele dia que ele estava escrevendo a carta. E ele diz, eu já estou sendo oferecido por libação. Será que nós temos vivido como uma oferta de aroma agradável a Deus? Qual o aroma que as nossas vidas exalam? O bom perfume de Cristo? Uma vida de sacrifício e obediência a Deus? Ou um cheiro de sujeira, de imundície, de morte, de alguém que só vive no pecado?
Aliás, é sobre o fim da sua vida que Paulo continua no versículo 6. Ele dizia: o tempo da minha partida chegou. Novamente, a palavra tempo aqui sendo citada. Paulo está dizendo: está chegando a oportunidade, o momento da minha morte. Mas olha que curioso. Como Paulo vê a morte? Como Paulo encara a morte? Não com medo, não com desespero, não com terror, ou como fim de tudo, a perda de tudo, tudo que eu tenho nessa vida. Não, Paulo usa uma palavra preciosa: partida. O tempo da minha partida chegou. Partida tem uma raiz, a palavrinha grega, vem de uma outra palavrinha que significa libertação. Significa permissão para sair de um lugar. Para Paulo, a morte nada mais é do que uma libertação dessa vida marcada pelo pecado, pela maldade, pela dor, pela morte nesse mundo de trevas. Uma libertação para a verdadeira vida. Uma vida eterna ao lado de Deus. E é assim que Paulo via a sua morte. E é assim que um verdadeiro crente no Evangelho deve enxergar a morte como uma partida para aquilo que é muito melhor. Deixa eu contar um segredo aqui. Muito crente na pandemia do Covid-19 não viu a morte como uma partida. Muito crente olhou para a morte com desespero, querendo fugir de Deus, da vontade de Deus e das pessoas, se isolando, pensando só em si. Paulo não via a morte dessa forma. É partida. A primeira certeza de Paulo é sobre o seu presente. Já estou sendo derramado como sacrifício, pronto para morrer. Não tenho dívidas, não tenho questões pendentes, não tenho pontas soltas para serem resolvidas, não tenho tarefas inacabadas. Será que eu posso dizer o mesmo? Se Deus te chamasse hoje, você está sendo entregue como sacrifício? Segunda certeza de Paulo está no versículo 7. A primeira é sobre o seu presente, a segunda é sobre o seu passado. E no versículo 7 ele olha para as tarefas que Deus confiou a ele, desde que o chamou à fé em Jesus lá no passado. E Paulo pode concluir: olha, a minha missão está cumprida, não deixei nada pelo caminho. E ele diz isso através de 3 imagens. A primeira imagem está no início do versículo 7. É a imagem de um lutador. Ele diz: combati o bom combate. E Paulo aqui está fazendo Timóteo pensar em um boxeador, em um atleta de luta que se esforçou o máximo para vencer a sua batalha. Mas não é qualquer batalha. O que Paulo diz? Combati o bom combate. Deixa eu contar um segredo aqui. Na vida existem maus combates. Existem lutas que não valem a pena travar. Encrencas que a gente não deveria se meter. Alguém que quer agradar a Deus não pode perder tempo com esse tipo de briga. Discussões, heresias, pecados, distrações, o amor ao mundo. Para isso é necessário saber pelo que vale a pena dedicar a vida. O bom combate. A obra do Evangelho. Por amor a Cristo, por amor à igreja. Pelo que você luta? Para agradar a Deus? Ou apenas para satisfazer os seus sonhos? A segunda imagem é a de um corredor. Ele diz: completei a carreira. Não está falando de videogame aqui, tá bom? Não é a carreira de videogame. Paulo cita o que acontecia nos estádios. Corrida de um percurso longo. O que futuramente deu origem à maratona, que é uma corrida de 42 quilômetros. A gente já falou sobre isso no aniversário da igreja. Lembra de Hebreus? Continue correndo a vida cristã. E Paulo diz: olha, em corridas como essas aqui, as quais ele cita, não adiantava nada começar bem. Então a pessoa sai correndo igual um desvairado, com toda a energia. Eu quero chegar lá. E aí ele não aguentava, porque a corrida era longa. É necessário resistência, ritmo, para terminar bem. Para chegar na linha de chegada sem desanimar, sem cair, sem achar um atalho, entrar por um caminho largo, sem se desviar, sem desistir pelo caminho. E Paulo está dizendo na corrida cristã, quantas não são as pessoas, queridos, que começam muito bem? Você conhece exemplos assim? Gente que começou com vitalidade, com ânimo, mas não faltava um
culto, lia sua Bíblia todo ano, queria evangelizar todo mundo. Como diz um pastor amigo meu, chegava chegando. Mas ele diz, quem chega chegando normalmente sai saindo também. Do jeito que chega, igual um cometa, some. Você conhece gente assim? Começou muito bem, mas não terminou bem. Gente que caiu no meio do caminho. Gente que se afastou na metade do percurso, principalmente quando a jornada ficou mais difícil, quando exigiu mudança, tomada de decisão sábia, piedosa. Paulo não agiu assim, e ele diz, você também não deveria fazer o mesmo. Mesmo que você comece tropeçando, talvez você está dizendo, eu não estou nem começando bem. Não precisa começar bem, precisa começar. Comece tropeçando, ou demore para entrar no ritmo da corrida, mas mantenha-se na corrida. Mantenha-se na missão que Deus te deu até o fim da sua vida. Mesmo que para que isso aconteça, você tenha de chegar na chegada, lá na linha de chegada, sem fôlego. Eu não aguentava mais. Se tivesse mais 100 metros, eu caía duro. Mesmo que você tenha que chegar assim, mesmo que você tenha que chegar cansado ou machucado, é melhor chegar exausto do que ficar pelo caminho. Completei a carreira. A terceira imagem que Paulo usa é de um vigia. Guardei a fé. O que um vigia precisa fazer? Para que ele é pago? Para dormir? Para vigiar, não é? A resposta é óbvia. Para zelar por algo. Para manter aquilo que ele recebeu intacto. Se você for no Palavra da Vida um dia e encontrar o José Emerson dormindo na guarita, precisa ligar para o patrão dele, tem um problema. Ele é pago para vigiar. Ele é pago para estar ali observando. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, Deus me confiou o conteúdo da fé cristã. Ele me confiou o evangelho. E eu, sabe o que eu fiz? Eu guardei do jeitinho que eu recebi. Eu preservei o evangelho. Eu pratiquei essa mensagem. Eu preguei o conteúdo dela. Eu não tirei nem coloquei nada. Será que nós poderíamos dizer o mesmo? Nesse exato momento. Deus confiou à igreja o evangelho. A nós, como igreja. Deus confiou a cada crente um dom para que ele promova o avanço do evangelho no mundo. Você, se é crente em Jesus, recebeu um dom do Espírito, ao menos um. Como é que você tem administrado essas coisas? Você tem guardado o que recebeu? Tem mantido, protegido, praticado, anunciado a fé cristã do jeito que recebeu? Você está pronto para passar a fé para a próxima geração? Se hoje nós fizéssemos uma excursão dos adultos, sei lá, para algum lugar, uma viagem missionária, e Deus decidisse que um acidente aconteceria, e todos nós morrêssemos, o que aconteceria com essa igreja? Os jovens, adolescentes, as crianças, dariam sequência à fé? Eles conseguiriam manter essa igreja? Claro, crescendo. Nós já fizemos o nosso trabalho? Podemos descansar? Sim ou não? Paulo está dizendo, eu posso. Já estou no final, eu guardei a fé. E você? Você guardou a fé? A segunda certeza de Paulo é sobre o seu passado. Ele tinha confiança em que fez o trabalho que Deus mandou. A terceira e última certeza está no versículo 8, é sobre o seu futuro. Olha o que Paulo diz no versículo 8. Desde agora me está guardada, garantida, reservada a coroa da justiça. Naquela época, o prêmio que se dava para um atleta ou para um lutador, por chegar em primeiro lugar, por vencer o seu oponente, era uma coroa. E a palavra grega para coroa é Stéphanos. Daí vem Stephanie, né? Stéphanos era uma guirlanda de ramos, flores, que se colocava na cabeça do vencedor como um símbolo da vitória, do sucesso, da missão cumprida. E Paulo diz, o que me está reservado é uma coroa, mas muito melhor do que essa de ramos aqui que perece. Ele diz, é a coroa da justiça. A recompensa de uma vida dedicada à retidão. De tanto batalhar por isso, Paulo, enfim, vai encontrar a justiça que tanto buscou. E quem vai entregar essa coroa? Olha o que ele diz no 8. O Senhor Jesus. Naquele dia. Que dia, Paulo? O dia ao qual ele se referiu no versículo 1. O dia do retorno de Jesus, o dia do juízo. E perceba como Paulo chama Jesus no versículo 8. Reto juiz. Justo juiz. No julgamento final, o juiz não vai ser como os juízes desse mundo, ou muitos dos juízes desse mundo. Corrupto, partidarista, sem compreensão de todos os fatos. Você talvez já conheceu alguém que esteve diante de um juiz e foi injustiçado, porque o juiz não conhecia todos os dados, não tinha todas as informações, ou porque ele era
tendente a fazer injustiça, favorecer um lado. E Paulo está dizendo, não, no dia do juízo final nós podemos ficar muito tranquilos. O juiz é um juiz perfeito. Ele conhece tudo, ele conhece até as motivações ocultas das pessoas. E ele é capaz de executar plena justiça, completa justiça a todos os casos. E por quê? Porque ele mesmo é reto, ele mesmo é justo. Então a avaliação desse juiz, o julgamento dele é de acordo com o seu próprio padrão de caráter. Ninguém é capaz de enganar o justo juiz. Ninguém é capaz de subornar a Jesus. Jesus fará a verdadeira e definitiva justiça. É por isso que Paulo tem a plena certeza de que a coroa o está aguardando. Ele diz porque ele prometeu, e se ele prometeu, ele vai cumprir. O detalhe aqui é que Paulo esperava isso no último dia, não nessa vida. Jesus vai dar essa coroa. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente espera recompensa na terra. Recompensa das mãos das pessoas. A gente só continua servindo a Deus se alguém der um tapinha nas nossas costas e dizer, muito obrigado, você é especial. Você quer uma coroa, quer um prêmio. A gente quer isso. E Paulo diz, nessa carta ele vai dizer daqui a pouco, todos me abandonaram. E eu continuei fiel. Não porque eu estou esperando as pessoas me darem uma recompensa. A minha recompensa não é daqui. Vai ser dada por Jesus no último dia, é para lá que eu olho. É para lá que a gente deveria olhar. Porque se a gente olha para as pessoas, a gente desanima, a gente para. Agora, isso aqui é um problema para a gente, tá? Porque se nós formos honestos, e agora você deve ser honesto, tem muita injustiça em nossas vidas. Tem muita falta de retidão na nossa vida. Se Jesus é um justo, um reto juiz, e Ele é, então ninguém é capaz de sobreviver ao julgamento de Jesus. Nós estamos todos perdidos. Inclusive Paulo estava também. Como é que a gente resolve essa questão? Bom, só se alguém sofresse o castigo, a punição, no nosso lugar. Se alguém fizer isso, poderíamos ser apresentados diante de Deus como inocentes. Diante desse juiz, como pessoas isentas de culpa, porque alguém pagou pela pena. Aqui está a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que esse alguém existe. E esse alguém já fez isso. Esse alguém já se entregou como oferta a Deus em nosso lugar. E quem é esse alguém? Jesus Cristo. E aqui está o detalhe do texto. O próprio juiz. O próprio juiz. Aquele que julgará todos os homens, tendo como base a sua própria justiça, se entregou à morte na cruz, para enfrentar a condenação que os seus próprios réus mereciam. Detalhe, o crime dos réus foi contra ele mesmo. O próprio juiz fez isso para então declará-los justos, inocentes, perante o seu próprio tribunal. Só assim, para ele aceitar pecadores depois do juízo. Porque senão ele seria injusto. Ele teria que condenar pecadores. E para desfrutarmos de tudo isso, não é preciso pagarmos propina. Tem gente que acha que é, aí traz o dízimo, uma oferta, ele se sacrifica, paga promessa, vai de joelho daqui para lá, para de comer uma coisa, para de beber aquilo, porque aí ele acha que assim talvez ele dá um jeitinho de dobrar o juízo. Não, esse juiz não aceita essas coisas. Para conquistar esse perdão, nós não vamos conseguir tentando convencer o juiz de que nós somos bonzinhos. E aí tem gente que acha que fazendo boas obras vai conseguir comprar o perdão de Deus. É inútil. Porque boas obras não anulam as más obras. Seu filho chega em você e te desobedece na sua cara. Mas ele depois faz um cafuné na sua cabeça. O cafuné é gostoso. O abraço dizendo que te ama é gostoso. Mas você me desobedeceu, miserável. Isso não anula. A gente às vezes acha que vai fazer isso com Deus. A gente peca contra Ele e depois tenta comprar o perdão dEle, fazendo coisas boas. As coisas boas devem ser feitas, mas temos de lidar com as consequências das ruins. Não é tentando convencer o juiz de que somos bonzinhos, porque isso é inútil. Basta apenas nos arrependermos desses pecados e crermos nesse sacrifício por nós. Senhor, eu não merecia. Eu merecia juízo, castigo, mas eu me arrependo.
E eu creio, eu aceito essa mensagem do Evangelho, eu acredito que isso é verdade. Pronto, questão resolvida. Essa é a simplicidade do Evangelho. Se você fizer isso de uma vez por todas, Deus te perdoa. Jesus te absolve com antecedência ao juízo. Você chega diante do juiz não com medo, você chega já garantido, é o que Paulo diz. Está garantido para mim, porque eu creio em Jesus. Você já fez isso? Essa é a pergunta para você nessa noite. Já fez isso? Que amor é esse? Que outro Deus, que outro juiz faria isso? Segundo Paulo, essa absolvição, essa recompensa, ela não estava reservada apenas para ele. É assim que ele termina o versículo 8. Mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amor é aquela palavrinha ágape, lembra dela? Um amor sacrificial. É isso que se espera encontrar na vida de todo aquele que foi salvo pelo Evangelho de Cristo. Quem já foi absolvido diante de Deus pela fé em Jesus, amará cada dia mais ao Senhor. Diferente dos falsos crentes que se afastam do Senhor. Quem foi perdoado vai amar cada vez mais. Para os verdadeiros crentes no Evangelho, a vinda de Jesus não é algo que provoca medo. Medo de não ser aprovado. A vinda de Jesus não é um grande momento de estraga-prazeres cósmico, do tipo, justo agora que era a minha vez, estava prestes a concluir a faculdade, a ganhar o meu primeiro milhão, a me casar, a cumprir todos os meus sonhos. Jesus volta daqui outra geração, não volta agora não. Não, se você pensa assim, você tem algum problema na sua fé. Porque para quem crê em Jesus, o dia do retorno de Cristo é o dia mais esperado da sua vida. É o dia da sua redenção, pelo qual você aguarda a cada segundo. Para estes, o dia do juízo não é um dia de temor, mas é um dia de alegria, porque nesse dia o Senhor declarará: você já foi perdoado pelo sacrifício na cruz do justo juiz. É por isso que quem ama o Senhor diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu aguardo esse dia com ansiedade. Jesus está cada vez mais perto de voltar, queridos. O tempo para terminar a prova, o exame, está chegando ao fim. E aí, o que você vai fazer? Como você vai reagir? Vai desistir? Vai largar a caneta? Vai dizer, olha, não dá mais tempo, então eu vou me entregar. Ou você vai se dedicar cada vez mais, crendo no Evangelho, se entregando ao serviço a Deus. Se a sua resposta for, estou a fim de desistir, que esse negócio não é para mim. Bom, arrependa-se. Arrependa-se, crê em Jesus. Porque se você está vivo ainda, se você respira ainda, é porque Deus está te dando oportunidade. Jesus ainda não voltou. E Deus está te dando tempo para se arrepender. Arrependa-se e creia. Se você respondeu essa pergunta dizendo, eu quero me dedicar ainda mais, então aguarde esse dia cumprindo essas 3 tarefas. Pregue a palavra com paciência. Espere oposição à sã doutrina. E foque no resultado da fidelidade. É lá, não aqui. Amém? Vamos orar, queridos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Tão preciosa, mais do que todo o ouro dessa terra. E mais doce do que o mel. Obrigado por nos alimentar nessa noite. Senhor, nós te oramos, te pedimos, para que o Senhor converta todos os nossos corações aos pés da cruz. Que todos nós saiamos daqui amando a Jesus, desejosos de fazer a sua vontade e amando a sua vinda. Se há crentes falsos entre nós, Senhor, converta genuinamente. O Senhor deseja isso, e é por isso que nós oramos. Que nossa igreja sempre pregue a palavra, e que sempre esteja pronta para lidar com os tempos difíceis nos últimos dias, e pronta para lidar com isso de uma forma bíblica. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.